Senhoras e senhores, meu nome é Padre Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como estamos? Tudo bem? Passaram bem a semana? Por aqui, com a graça de Deus, estamos muito bem mesmo. Eu tô um pouco surpreso com quanto a vida de padre é cansativa. Eu lembro que uma vez eu trabalhei com um padre e estava sempre com sono, né? O homem rezava a missa, rezava no geral, administrava os sacramentos, atendia confissões e estudava. E estava sempre com sono. Eu não entendia aquilo. Eu acho que assim, no fundo, eu até fiz um pouco de juízo temerário dele. E... Mas aí ele sempre me dizia que administrar os sacramentos, especialmente rezar a Santa Missa, era algo exaustivo, né? E eu falei, interessante, né? Vamos ver qual é que é. E eu tinha me esquecido completamente disso. Mas agora, depois do ordenado, eu tô vendo que é verdade. É uma coisa impressionante. Uma coisa impressionante. Ontem, eu almocei, cheguei no quarto, era 1h30. Falei, não, eu vou dormir até as 2h30, fazer uma siesta. Pra depois eu acordo, já preparo a aula, porque talvez a aula fosse ser amanhã, a aula do mês da Escolinha dos Moribundos, né? E eu acordei, era quase 5 horas, acredita isso? Quase 5 horas. É impressionante. É uma graça. Claro, isso sim, isso não é doutrina, né? Mas alguma coisa acontece que é muito interessante. Esse desgaste que vem de ministrar os sacramentos. Eu conversei com outros padres e parece que é uma coisa universal. E é muito interessante, é muito interessante. Seria uma coisa interessante de se meditar a respeito. Eu não, porque eu tenho outros interesses, mas se alguém tem interesse em entender esse tipo de coisa, seria interessante meditar a respeito filosoficamente, né? Filosoficamente, para tentar ver ali como é que será, por que será que isso acontece, né? Filosoficamente, teologicamente falando. Assim, só não pode vir com papo de energia pra cima de mim, porque aí a gente para de conversar e aí a gente vai ter, como dizia minha madrasta, uma breve conversa e uma longa advertência. Bom, o que eu queria falar com vocês? Assim, antes da gente começar o áudio mesmo, né? Em primeiro lugar, ontem aconteceu uma coisa muito legal. Ontem foi a ordenação de 2 diáconos, 2 colegas meus de seminário, 2 Douglas. Douglas Dallanora e Douglas Beifus. Os dois foram ordenados diáconos da Santa Igreja para a maior glória de Deus e foi lindo. Eu fiquei no confessionário durante a missa, podia assistir de lado e enquanto ia perdoando as pessoas. Foi muito bom. Mas a coisa interessante aconteceu na festa, que depois voltamos aqui pro seminário, onde teve uma reunião com salgadinhos e refrigerantes, essas coisas assim, para comemorar a ordenação dos meninos. E a dado momento eu tô andando pela festa, eu não sei o que eu tava fazendo, tava procurando alguém, acho, e me aparece um piazinho assim, desse tamanho, parecia um gnominho, né? Piazinho assim, devia ter uns 3 anos no máximo. Aí ele olha pra mim todo choroso assim, ele fala, eu não sei onde tá a minha mãe. Uma gracinha, deu dó, mano, assim, uma gracinha. Aí, aí eu fui lá, falei com ele, falei, ó, tá bom, dá a mão aqui, vamos procurar a sua mãe. Aí ele me deu a mão e foi lá, eu andando pela festa, procurar a mãe do Piá. Aí eu virei pra ele e falei, tá, então assim, qual o nome da sua mãe? Ele falou, hã? Eu falei, o nome da sua mãe, como ela chama? Aí ele olhou pra mim e ele falou, mãe, o nome da minha mãe é mãe.
Eu achei uma graça, porque isso me fez pensar em Nossa Senhora. Isso me fez pensar em Nossa Senhora. Porque o nome da Virgem Maria é mãe. É mãe. Porque o que é o nosso nome, né? Num sentido profundo, o nosso nome representa algo que expressa a essência de quem nós somos, né? Hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia não é mais assim. Isso se perdeu depois do pecado original por causa da ignorância que entra na inteligência, né? A inteligência do homem que era aumentada pela graça, né? Por os dons préternaturais que Adão e Eva tinham. Ela não só volta ao que seria, não só se perde o dom préternatural, como uma das penas pelo pecado original é uma ignorância na inteligência que dificulta a nossa percepção da realidade. Então, a linguagem não é mais como era a linguagem primordial que penetrava na essência das coisas, né? Os anjos não precisam de uma linguagem, por assim dizer, mas os anjos têm ainda essa inteligência que penetra na essência, né? É um dos motivos pelos quais Santo Tomás de Aquino é chamado de doutor angélico, porque a sua filosofia é toda centrada nisso, né? Em chegar até o centro, até o núcleo das coisas, até o que as coisas são, a essência das coisas. Ele tem essa visão profunda que é associada à epistemologia dos anjos, né? A forma como os anjos veem e compreendem o mundo. O anjo não precisa passar pelos sentidos, né? Ele vê uma coisa e ele sabe profundamente o que aquilo é. A sua visão penetra na essência das coisas. Então, a linguagem hoje em dia não tem mais essa profundidade, mas antigamente o idioma primordial dos nossos primeiros pais no Éden era assim. Tanto que quando Adão é chamado a dar um nome para cada uma das criaturas, cada um dos animais, esse nome refletia a profunda essência das coisas, né? E é por isso que há também semelhanças nas palavras para se referir a diferentes coisas, nos idiomas atuais, né? Como por exemplo, eu não tinha pensado em falar isso, talvez eu fale uma bobagem agora. Se eu não me engano, é a palavra para se referir a pai, que tem sempre ou B, ou F, ou P. B, F ou P, né? Então nós temos pater, abá, father, né? E assim vai. Então há certas sonoridades ainda que de alguma forma devem ser um resquício disso. Mas a gente vê também essa expressão da essência no nome, quando a gente fala, por exemplo, de Nosso Senhor Jesus Cristo. O nome de Nosso Senhor Jesus Cristo é um sacramental, porque de alguma forma, isso nos diz o Catecismo da Igreja Católica, e eu inclusive falo disso em um áudio antigo aqui do podcast, ele é um nome que contém a palavra que ele significa. Ele contém aquilo que significa. Ou seja, quando você fala Jesus com amor, de alguma forma isso manifesta a própria pessoa do Cristo que atende ao teu chamado. É uma coisa muito interessante, é uma coisa muito bonita. Mas por que eu estou falando isso? Porque se a gente para pensar, a gente vê que ser mãe, de alguma forma, está na essência da Virgem, né? Se não na essência de quem ela é, ao menos na essência de como ela se relaciona conosco. Mas a sua relação conosco está de alguma forma em sua essência, né? Ela diz que ela é a Imaculada Conceição em Lourdes, né? Ou seja, ela é essencialmente imaculada. Ser imaculada faz parte da sua essência. Inclusive foi sobre isso que eu fiz o meu TCC, né? Mas ela nasce para ser mãe de Deus, para ser mãe do corpo místico, para ser mãe da igreja, né? A sua missão essencial é ser mãe, né? E é dada a nós como mãe na pessoa de São João. Então, o menininho perdido, ontem ele dizia: eu perdi minha mãe, eu perdi minha mãe. E o nome dela é mãe. E ele só dizia assim: mãe, mãe, mãe. Aí eu fui andando com ele pela festa
E quando ele viu a mãe, ele saiu correndo, assim, largou minha mão na hora e foi, sem pensar duas vezes, assim, correndo em direção à mãe, que tava com uma cara de brava, assim. E eu fiquei pensando, é assim que a gente tem que ser em relação à Virgem, né? Como criancinhas que repetem mãe, 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 com confiança e que se sentem absolutamente perdidas quando não conseguem encontrar essa mãe. E que nessa profundidade íntima dessa relação, o nome dela é mãe. Ou seja, quem ela é para mim? Ela é minha mãe. Não, não, não importa o nome humano dela, ela é minha mãe. A totalidade da minha relação com ela é essa, ela é minha mãe. É um ponto fixo de segurança e de amor. Né? Nossa relação com a Virgem devia ser assim. Não sei, eu fiquei pensando nisso e rezei nisso, acho. Não intencionalmente, mas inadvertidamente acabei rezando a respeito, eu acho. Muito bonito. Bendito seja Deus por ter nos dado a Virgem Maria, né? Uma mãe tão bela e tão boa. Mas enfim. Não sei se eu falei pra vocês já, mas a princípio eu sigo trabalhando no Santuário da Divina Misericórdia ano que vem. Tá? Eu sigo lá como vice-reitor do santuário. Está sendo um trabalho muito interessante, eu estou gostando muito de lá, estou muito feliz. Por exemplo, na terça-feira, foi terça-feira? Terça-feira agora passada, a gente deu uma formação sobre a confissão para o povo. E assim, foi muita gente, foi muito legal. Muita gente querendo aprender a se confessar bem, foi umas 30 e poucas pessoas, acho. E prestaram atenção e fizeram perguntas. Fizeram perguntas durante a aula e passou uma caixinha, né? Porque às vezes algumas pessoas são tímidas, elas não têm coragem, então elas vão colocando a pergunta na caixinha. Aí, acabada a aula, eu abro a caixinha, leio as perguntas. E eu peguei esse papelzinho na mão e falei assim: aposto que dessas 4 perguntas, pelo menos 3 são perguntas de tal coisa é pecado. E vocês acreditam que não era? Nenhuma das perguntas era tal coisa é pecado? Nenhuma. Nenhuma. Hã? A comunidade da paróquia do santuário faz perguntas melhores que vocês me fazem no Instagram. Viu só? Aprendam com isso. O importante é pegar o princípio das coisas. Né? O importante é rezar e digerir a forma como aquilo funciona, as ideias principais, o princípio, a lógica da coisa. Pegando a lógica da coisa, você sempre vai saber dizer se uma coisa é pecado ou não. Tem que pegar a lógica da coisa, os princípios fundamentais, tá? A aula ficou salva, tá no canal do Santuário da Divina Misericórdia de Frederico Westphalen no YouTube, vocês procurem. Eu acho que tem que procurar Santuário da Divina Misericórdia, Morada do Senhor. Por quê? Porque a comunidade é uma comunidade religiosa que é responsável por manter o santuário, chama-se Morada do Senhor. Então, às vezes se chama o próprio lugar, o santuário, às vezes é chamado de Morada do Senhor. Tá? Então as coisas acabam ficando ali, usa-se os dois nomes. Então procura lá no YouTube, Santuário da Divina Misericórdia, Morada do Senhor. Aí vai aparecer o canal deles lá, e vocês vão nos vídeos ao vivo, e vai ter lá a formação que eu dei sobre o sacramento da confissão. Foi uma formação de 2 horas, assim, básica sobre a confissão. Até faltou falar algumas coisas importantes, mas o tempo não permitiu. Mas enfim, faz parte da vida. Eu também queria avisar vocês o quê? Avisar que a Escolinha dos Moribundos retorna por votação no dia 27 do 12. 27 do 12, ou seja, não esta sexta-feira em que este áudio sai, mas na outra, dia 27 do 12, retorna a Escolinha dos Moribundos com uma aula sobre os remédios para a avareza. E assim nós encerramos o pecado capital
da avareza e já podemos então pular para os próximos. Né? Então, imagino que, não sei, talvez até o final do ano, a gente encerre as aulas sobre todos os pecados capitais, com a graça de Deus, e aí podemos passar para um próximo tema. Eu estou pensando em tratar dos conselhos evangélicos, mas também podemos tratar das virtudes teologais, ou qualquer outro tema que possa ser interessante para os moribundos, os membros da escolinha. Né? Os membros da escolinha podem, inclusive, participar dessas escolhas. Eu provavelmente vou fazer uma enquete ali no grupo do Telegram para eles. Tá? Quer ter acesso às aulas? As aulas gravadas, inclusive? Quer ter acesso ao grupo no Telegram? Bom, faça parte do meu Apoia-se. Apoie meu trabalho. A partir de R$1 por mês, você tem acesso ao grupo do Telegram, onde tem não só a playlist das aulas passadas e futuras, mas também tem gravações eventuais de palestras, de homilias e coisas assim, que eu vou jogando lá para o pessoal. Além disso, você tem um acesso mais direto a mim, para fazer perguntas, para tirar suas dúvidas, e o próprio pessoal da comunidade, da Escolinha dos Moribundos, eles são muito receptivos e tem muita gente inteligente lá que está disposta a conversar sobre temas profundos, temas cristãos, temas católicos, tirar dúvidas uns dos outros e coisas assim. Tá? É um grupo muito legal, eu recomendo. E você tem acesso a isso a partir de R$1 por mês. Ter acesso a isso a partir de R$1 por mês é quase roubo, mas como quem deu a opção fui eu, então pode. Se você quiser apoiar mais, pode também, é até aconselhável. Inclusive, apoiando a partir de R$50 por mês, você começa a receber as codicili moriendi, ou seja, as notas sobre morrer, que são cartas mensais que eu envio pelo correio para os apoiadores. Tá bom? Que eu escrevo todo mês, digito, dá ali, varia, né? Não tem um tamanho pré-determinado, mas em média ali dá umas 4 páginas cada carta que eu envio, que eu escrevo, imprimo e envio por correio para cada um de vocês que apoiam a partir de R$50 todo mês. Tá bom? Bem, acho que a princípio era isso. Vamos então rezar e entrar, no tema do áudio de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, semana que vem é Natal, né? Então assim, vamos conversar sobre o Natal. Não tem nem o que falar, não tem nem o que sugerir. Eu separei 3 pontos que eu queria tratar com vocês sobre o Natal. Em primeiro lugar, o Natal como reconciliação da natureza, como reconciliação do mundo criado com Deus. Em segundo lugar, o Natal como um reflexo da humildade de Deus. E em terceiro lugar, o Natal como princípio da liberdade humana. Tá? Então, vamos começar conversando sobre o Natal como reconciliação da natureza. Porque vejam, vocês sabem que pelo pecado original, não só o homem foi separado de Deus, mas toda a natureza criada foi separada de Deus. Toda a natureza natureza criada não, me expressei mal. Toda a natureza material foi separada de Deus. Não de modo absoluto, porque a separação absoluta de Deus é impossível. O mais próximo que se chega da separação absoluta de Deus é o inferno, mas mesmo ali Deus está presente de alguma forma, porque Deus é o próprio ser e sustenta os condenados no ser. Eles, em outras palavras, eles ainda existem. Mas a natureza sofreu as consequências do pecado original também. É nesse sentido que eu digo. Ou seja, a matéria, por sua sujeição a Adão, que era o chefe da criação,
também foi afetada por essa traição de Deus, que foi o pecado original. Então o homem é expulso do jardim do Éden, o homem perde a graça santificante, né? Deixam de ser filhos de Deus, né? Quer dizer, não eram filhos de Deus no sentido estrito, né? Mas seja, perdem a graça santificante, perdem esse estado de união profunda com Deus no qual viviam, né? E tornam-se então filhos da ira, né? Ou seja, pelo estado no qual ficou a natureza humana escravizada pelo pecado, de tão incompatível com Deus que aquilo era, a gente pode dizer de forma analógica, não literal, de forma analógica, que o estado da alma humana causava ira a Deus. Em que sentido? No sentido de que uma coisa que repugna totalmente a tua natureza é uma coisa que não pode ter nada a ver com você, que não se mescla contigo, que não se une, que está separada de ti totalmente, é uma coisa que gera ira. Porque lembrem que o amor é união. Tá? Então, ainda que Deus amasse e sempre tivesse amado o homem e desejasse se unir a ele, o estado do homem ficou tal que esta união tornou-se quase que impossível. Por isso que Deus teve que fazer todo o processo da história da salvação, que culmina no Natal, no nascimento de Cristo, para que pudesse novamente unir-se e, unindo os homens a Cristo, pudéssemos ser filhos no Filho, filhos de Deus, tomando parte no corpo místico do Filho. Tá? Agora, se Adão e Eva tornaram-se filhos da ira a si mesmo e aos seus descendentes, isto também teve um impacto na natureza material, nas plantas, no chão, no sol, nas estrelas e em tudo. Tá? Que foi o quê? O pecado introduziu desordem no mundo. Introduziu comportamentos antinaturais nos próprios animais. Ou seja, toda a criação, de alguma forma, foi separada da união perfeita com Deus que tinha no jardim do Éden. Por isso que São Paulo diz que toda a criação aguarda como que gemendo em dores de parto pelo retorno do Salvador. Por quê? Porque no fim dos tempos haverá então novos céus e nova terra. Só que o que acontece? Quando nosso Senhor Jesus Cristo assume a natureza humana no ventre da Virgem Maria, não é só a natureza humana e a natureza divina que, pela união hipostática, se unem na pessoa do Verbo, ou seja, na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não é só isso. Porque a natureza humana, ela possui invariavelmente um componente material, porque o homem é corpo e alma. Então, não só Deus toca de novo a natureza humana, mas Deus toca a própria matéria criada. E essa união da natureza humana com a matéria criada é como que uma injeção de graça em toda a criação. Tá? E isso se intensifica na medida em que Cristo Jesus nasce no Natal. Porque quando ele estava no ventre da Virgem, as duas naturezas já estavam ali perfeitamente unidas em Jesus Cristo, na pessoa de Cristo. Lembre-se, duas naturezas, uma só pessoa divina. Então, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo eterno do Pai eterno, o Filho, pessoa divina, tem duas naturezas, natureza humana, natureza divina. Tá? Então, mas ele não está tocando nas coisas. Ele não está olhando o céu.
Ele não está caminhando no chão, não, ele está no ventre da Virgem, que é como o novo Éden para o novo Adão. Ele está se desenvolvendo fisicamente. E no momento em que ele está fisicamente pronto, ele nasce. Ele toma parte na vida do mundo criado. Ele caminha, ele chora, ele toca nas coisas. E sendo Deus, Deus, e sendo Jesus Cristo Deus, ele instaura um novo regime da própria graça. Pois se a graça já transbordava da Virgem Maria, que é a graça plena, gratia plena, a cheia de graça, a imaculada, quanto mais a graça transbordava do Cristo Jesus, nosso Senhor. E a graça nada mais é do que... Teologia da graça é um negócio complicado, tá? Então, assim, para simplificar, vou falar de um jeito, mas não vai ser perfeitamente exato. Da mesma forma, a graça, que nada mais é, entre aspas, do que uma certa medida da participação na natureza divina, essa graça transbordava de Cristo. Transbordava de Cristo. Todos aqueles que conviveram com Cristo foram santos. Por quê? Porque a graça transbordava dele. Por isso que ele curava as pessoas tocando elas. Por isso que as pessoas ficavam curadas tocando na orla de seu manto. Porque ele era a própria fonte, ele é a própria fonte da natureza divina que caminhou entre nós. Por isso que quando Cristo Jesus é batizado no Jordão, o Jordão inteiro se torna água benta. Por isso que quando Cristo sofre, ele santifica o próprio sofrimento. Tudo aquilo, todas as criaturas que tocam em Cristo são santificadas. Então, a fome, a dor, a pobreza, o calor, o chão, as árvores, o vento, os animais, tudo isso de alguma forma se une para louvar a maravilha que é o nascimento do Deus que se fez homem por nós. A criação inteira ruge e canta de alegria, porque Deus nasceu, não nasceu para nós, homens, para morrer por nós, mas nesse nascimento ele alegra todo mundo e ele santifica a tudo. Ele santifica a tudo, tudo. Tudo aquilo que havia sido tocado pelo pecado é tocado pela natureza divina, é tocado pelo próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Vocês conseguem perceber o quão tremendo é isso? O quão maravilhoso é isso? É por isso, claro, não é por isso. É uma forma de dizer. São Paulo tem uma passagem que diz, se eu preciso evangelizar. Em outras palavras, ele diz, eu preciso evangelizar. Se eu não evangelizar, até as pedras vão evangelizar. Até as pedras vão anunciar a maravilha de Deus. Claro, ele não está dizendo literalmente que as pedras vão falar. Não, é uma figura de linguagem para expressar que o anúncio de Deus tem que ser feito. Tem que ser feito. O anúncio das maravilhas de Deus, o anúncio da boa nova, o anúncio do evangelho tem que ser feito. Mas tem aí, de alguma forma, embutido um sentido de que espiritualmente, de alguma forma, as próprias pedras sabem, elas que não sabem nada, porque elas são só matéria, é inconsciente, né? Mas vocês estão entendendo, eu estou falando de uma forma poética. As próprias pedras sabem que Deus caminhou entre nós, que Deus nasceu para nós, viveu entre nós, morreu por nós. Então, na medida que Cristo caminha entre nós, este mundo de trevas é iluminado pela sua presença. É aquilo que nós cantamos no cântico evangélico do Benedictus. Eu estou abrindo aqui minha mala para pegar o breviário e ler para vocês. Que é o cântico de Zacarias.
Cadê? Ó, serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplainar e preparar os seus caminhos. Ele está falando de São João Batista. Né? Anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Não só os homens estavam na sombra da morte, mas toda a criação. Uma imensa sombra pairava sobre toda a criação, até o momento em que Deus caminhou entre nós. Não dá gosto para vocês repetirem isso? Deus caminhou entre nós. Deus caminhou entre nós. E dizendo isso, a gente já entra no segundo ponto, porque Deus não só caminhou entre nós. Jesus não desceu do céu numa nuvem, que nem o Goku, pronto para vencer o mal. Não. Ele não simplesmente caminhou entre nós. Não. Ele se encarnou no seio de uma virgem. Ele nasceu com um bebezinho de colo que chorava, que era pequeno e frágil e dependia de nós para tudo. Deus quis precisar ser alimentado. Deus quis precisar do homem para não morrer de frio. Deus quis precisar beber leite materno. Deus quis que alguém tivesse que lhe ensinar a andar, a falar. O Verbo eterno do Pai precisou que uma mulher humana, que um homem humano ensinassem ele a falar. Ele engatinhou entre nós. Ele não só andou, ele engatinhou, ele rolou na terra, ele brincou, ele passou fome, passou frio, ele caiu, ele ralou o joelho, ele chorou. Deus quis se fazer dependente de nós em tudo e nós o decepcionamos desde o primeiro momento. Porque quando ele precisava de um lugar para nascer, nós lhe dissemos não. E as criaturas mais puras que já caminharam nesta terra, a Virgem Maria e o Salvador, ficaram ali, deitados, num estábulo, em meio aos animais. Deus não só veio entre nós, não só nasceu entre os homens, mas pela nossa maldade, pelos nossos corações brutos, nasceu como um bicho. Mas seu amor por nós era tão grande e tão bonito e tão imenso que esse nascimento absolutamente indigno e absolutamente triste enche de alegria o mundo inteiro até hoje. Mas pensem na humildade desse Deus, que é o nosso Deus. Deus é perfeito, gente. Deus não precisa de nada. Deus não precisa nem de nós. Nós não somos úteis para Deus. Não somos. A gente não tem nenhuma utilidade para Ele. Nenhuma. Ele é absolutamente autossuficiente.
E nós pecamos. E vejam o tamanho da empreitada que ele realiza para nos trazer de volta. Vejam o quanto ele se esmaga e se humilha. Deus, que era plenamente, perfeitamente feliz, desde sempre, para sempre, decide assumir, de alguma forma, por uma loucura de amor, como não estou sendo herege, os santos dizem isso, que Jesus ficou louco de amor, por uma loucura de amor, né? Assumir todas as limitações, né? Ao menos sob certo aspecto, de uma natureza criada, material. O onisciente precisa aprender o básico, o que é uma colher, o que é uma faca, como você segura uma faca, como você usa dinheiro, como você fala com as pessoas, como você se relaciona com as pessoas. Ele teve que aprender tudo isso. O onipotente se fez dependente dos homens. O onipresente se limitou a nascer num presépio, a morar numa cidadezinha pobre e mal falada, chamada Nazaré. Acaso pode alguma coisa boa sair de Nazaré? E ele fez tudo isso por um único motivo: para nos amar, para nos reunir a ele, para unir aquilo que estava disperso, para nos libertar da escravidão do pecado. Que amor é esse, gente? Que amor é esse? E é aí que a gente entra no terceiro ponto que eu queria falar, que é o Natal como princípio da nossa liberdade, porque a verdadeira liberdade, tá, está na capacidade de agir por amor. Não por amor humano, mas por amor sobrenatural. Essa é a nossa verdadeira liberdade, a capacidade de amar. Por quê? Porque quando nós agimos por amor sobrenatural, agimos movidos pela caridade teologal, né, nós agimos como Deus. Porque a liberdade falsa que nós temos é essa falsa sensação de que ser livre é poder decidir se eu uso meu celular agora ou não. Se eu solto, eu decido se eu solto meu celular agora ou não. Ó, vocês não sabem quando eu vou soltar. Oh, soltei. Eu sou livre. Ninguém sabia quando eu ia soltar o celular. Entendeu? Porque isso não é liberdade. Isso não quer dizer nada. Liberdade verdadeira só Deus tem. Deus é plenamente livre. E como eu me torno livre? Não fazendo o que eu quero. Por quê? Bem, porque a minha vontade é manchada pela concupiscência. Ou seja, há algo em mim que não é totalmente eu, que não se refere a quem eu sou, mas que influencia as minhas decisões a fazer coisas que eu por mim mesmo não gostaria de fazer. E aí eu faço estas coisas, eu me sinto infeliz fazendo-as, e eu ainda digo, eu sou livre porque eu as fiz. E aí eu minto para mim mesmo e eu digo que eu sou feliz fazendo estas coisas, que esta é a verdadeira liberdade. Todo mundo faz isso em alguma medida, mas a gente vê isso de forma mais clara nesse clima de hedonismo, esse clima de permissividade, esse clima
de se entregar às paixões e a todo tipo de lascívia e a todo tipo de desejo, seja sexual ou não, que impera no mundo inteiro. Isso o que é? Isso é a mais pura escravidão. Você é escravo de um desejo que habita em ti, pro qual você não consegue dizer não, e você mente para si mesmo e para os outros, dizendo que essa escravidão é a verdadeira liberdade, que essa escravidão é ser feliz. O que é insano. E você sabe que é insano, e você percebe que é insano, porque assim, as pessoas estão absolutamente destruídas. Cada vez mais tristes, cada vez mais miseráveis, cada vez mais infelizes. E Deus faz o oposto. Porque Deus, na plenitude do seu ser, diz: eu tenho tudo que eu preciso. Todos os meus desejos estão satisfeitos. Não há nada que eu necessite, não há nada que me faz falta, não há nada que me fira, mas eu vou me destruir, eu vou sofrer, eu vou padecer, eu vou apanhar igual um bicho, eu vou ser maltratado, desprezado, caluniado, golpeado, tudo. Por quê? Para resgatar uma criatura que eu amo loucamente, mesmo sem ela merecer o meu amor. Ou seja, entendam o que eu vou dizer, porque parece absurdo. Mas assim, a liberdade suma de Deus se manifesta num ato de absoluta loucura de amor. Num ato que não tem nenhum sentido humano. Num ato que não poderia ser previsto de nenhuma forma pela lógica. Porque a gente faz coisas boas e a gente sofre pelas pessoas que nos amam. A gente sofre com alegria por elas. Naturalmente falando. Uma mãe morre por seus filhos. Um pai morre por seus filhos. Um amigo morre pelo outro amigo. Né? A gente sofre para ajudar alguém que nos ajudou. A gente ama quem nos ama. Agora, Deus não tinha nada a ganhar com a redenção humana. Nada. E ele vem e faz o que faz da mesma forma. E quando ele faz isso, e ele nos une a si, na sua natureza divina, e nos liberta do pecado, ele nos dá, ele nos permite, de alguma forma, entrar por meio da fé e da caridade, penetrar neste véu da lógica sobrenatural. Da lógica que, pela razão humana criada do mundo material, não tem lógica nenhuma. Deus viola e destrói a lógica criada com a lógica do amor, que é a sua lógica. E na hora que ele nos permite participar dele e nos dá a graça para agir assim, ele nos possibilita experimentar a verdadeira liberdade. A liberdade dos filhos de Deus, que não só é a liberdade de poder amar, como também toda a liberdade da absoluta tranquilidade diante da vida, pois sabemos-nos amparados por um Deus que, mesmo sem ter motivo nenhum, nos ama livremente e prometeu cuidar de nós. Então vocês percebem como o Natal é o princípio da nossa liberdade? Porque é o momento em que Deus nasce para nós, para morrer por nós. É isso. É o ato perfeito de amor.
nascer para morrer sem precisar fazê-lo, por amar aqueles que em nada merecem o teu amor. É maravilhoso. Espero que esta pequena reflexão tenha de alguma forma sido útil, ajude vocês a meditarem o Natal e se prepararem melhor para ele. Tá bom? Agora, com relação às orações, queria pedir que vocês rezassem pelos 2 diáconos que foram ordenados ontem, né? O diácono Douglas Beifos e diácono Douglas Alanora. Pedir que vocês rezassem pelo Santuário da Divina Misericórdia, pela comunidade Morada do Senhor, com quem agora eu trabalho. Pedir que vocês rezem por mim, por favor, para que eu confie sempre em Deus, cada vez mais, para que eu me converta cada vez mais. Pedir também que vocês rezem uns pelos outros, de modo especial nesse Natal. Rezem por seus familiares que não creem no Natal. Rezem por todos aqueles que vão comemorar o Natal como uma festa humana. Rezem para que eles tenham um milagre de Natal. Para que o menino Jesus toque seus corações, nasça em seus corações, como um dia nasceu no nosso. E que eles conheçam esse pequeno milagre que muda tudo. Feliz Natal, meus irmãos. Agora, a bênção para vocês. Só pegar aqui no celular que faz quase um ano, mais de um ano, né? Mas ainda não decorei isso aqui. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Et per intercessionem Beate Mariae semper Virginis, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Vão em paz, juízo e Feliz Natal.